Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. Você já ouviu falar em reencarnação? Para conversarmos, convidamos Cláudio Campos Borges, médico e dirigente do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Séries, Goiás. Seja bem-vindo, Cláudio. Uma alegria, Marli, estar com você, estar com todos os telespectadores participando dessa programação. Cláudio, o que é a reencarnação? Qual é a sua finalidade? A reencarnação é esse processo das múltiplas existências. A reencarnação, por conceito, é a volta do espírito ao corpo, mas é um corpo novo, formado para aquele momento, para aquela oportunidade. E tem a finalidade do progresso. A reencarnação é muito importante porque, passo a passo, o espírito vai progredindo. Porque um dia chegaremos à condição de seres perfeitos e para atingir essa perfeição precisamos de galgar várias etapas. Uma só existência, a tese, a teoria de uma só existência não permite um tempo de menos de 100 anos, já o espírito que é eterno ter a evolução necessária para chegar ao seio de Deus. Então a reencarnação é a volta do espírito, é o nascer de novo, e tem como finalidade importante o processo de evolução. De progresso para o espírito, né? Progresso espiritual. A reencarnação, Cláudio, é um princípio basilar da doutrina espírita. Apenas o espiritismo acredita na pluralidade das existências? De forma nenhuma. A doutrina espírita, que é ciência, filosofia, religião, a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec e que foi lançada em 18 de abril de 1857, ela tem esse princípio basilar, mas esse princípio ele sempre existiu, é uma coisa natural, então sempre existiu no seio da humanidade, praticamente em todos os povos, sempre teve a visão, a percepção dessa lei natural que é a reencarnação. Não faz muito tempo foi publicado numa revista de circulação no Brasil que 50% da população brasileira leva em consideração o princípio da reencarnação. E 50% da população brasileira não é espírita. Então são os espíritas e as demais pessoas brasileiras, que sejam católicos ou não. E existem religiões, existem povos, na Índia, por exemplo, em que há um predomínio dessa ideia. Ao tempo de Jesus, por exemplo, em meio aos judeus, ao povo judeu, era comum a crença na reencarnação. Cláudio, qual a relação que podemos fazer entre a reencarnação e o aborto? A reencarnação é o nascer de novo. O aborto é o obstáculo ao nascer de novo. Então, ao passo que a reencarnação é um projeto que vai propiciar a chegada de um novo ser, o aborto é um projeto triste, o aborto criminoso, o aborto provocado, que é o destruir todo o processo que vinha em construção. Então o aborto é algo assim lamentável, é algo que vai obstaculizar a oportunidade daquele espírito reencarnante. O espírito está todo motivado, tendo toda uma possibilidade de ter uma existência, vamos chamar de longa, para cumprir toda uma programação no campo do progresso, da evolução, porque ninguém vai reencarnar para o prejuízo, para os vícios, para as dificuldades, vai reencarnar para evoluir. Então, não justifica nós que já estamos reencarnados, vamos assim dizer, caminhando no curso da nossa vida, interferir em um ventre materno e interromper uma gravidez, interromper uma vida que está ali só no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. Então, a relação que eu vejo, Marli, é exatamente essa. Ao passo que a reencarnação é o nascer de novo, lamentavelmente o aborto é o matar de novo. E a orientação que nós temos de quase 3.000 anos atrás, dos 10 mandamentos, é valorizar a vida, é o não matarás. Nós vamos agora para um breve intervalo. Continue conosco.
O Espiritismo veio trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre reencarnação. Cláudio, por que nos esquecemos do que vivemos em vidas anteriores? Nesse contexto, o que é a terapia de vidas passadas? É recomendada esta prática? Muito bem. Esse processo do nascer de novo, do reencarnar, do retornar aqui ao cenário terrestre, material, para cumprir essa programação de evolução, nós temos um histórico espiritual, nós já tivemos várias existências anteriores. Então, esse conteúdo, vários relacionamentos, esse relacionamento com vários outros espíritos, vamos dizer assim, familiares, da mesma comunidade, da mesma sociedade. Então, eu vou agora renascer, nascer de novo. Então, quando o espírito vem para esse processo, se ele vem com toda a lembrança, e se todos que estão aqui no mundo material, encarnados, estão com todas as lembranças, vai gerar uma dificuldade enorme no campo do relacionamento. Tanto que a providência divina, que é sábia, propicia para nós, por amor, por misericórdia, uma oportunidade especial de esquecimento temporário, esquecimento de todas as lembranças, vamos dizer assim, do que já vivemos em outras vidas. Então, porque nós temos tendências positivas, virtudes, conquistas, e temos também muito que ser melhorado. Muitas ações que fizemos em outras vidas, que estão registradas em nós, em nosso psiquismo, e que não foram boas, crimes, erros. Então, quando ocorre esse processo, vamos dizer assim, de estabelecer um esquecimento do passado, vai propiciar
para essa nova encarnação, para essa nova oportunidade, uma possibilidade maior de a gente acertar. Se eu esqueço os meus erros, eu agora vou receber uma influência educativa nova, uma oportunidade nova de influência educativa, eu vou absorvendo isso. E uma coisa importante é que há um esquecimento, ele é benéfico, ele é positivo. Isso fica no nosso, podemos dizer assim, no nosso baú, no nosso subconsciente, no nosso baú psíquico. Mas não fica 100% apagado. Vocês todos já observaram com seus familiares, com seus filhos e mesmo adultos, que vez por outra escapa, vamos dizer assim, alguma influência, alguma informação que nós temos de vidas anteriores, alguma tendência, alguma aptidão, alguma ideia inata. Então, existe o véu do esquecimento, o processo do esquecimento, mas ele não é 100%. É como se o baú estivesse fechado e, vez por outra, alguma coisa escapa. Você olha em torno de si mesmo, observa as suas tendências, observa as suas características, coisas que você não aprendeu nessa vida, coisas que não lhe ensinaram e que, vez por outra, salta uma ideia, uma característica, uma tendência. E a gente observa isso muito nas crianças, nos pequenos. Nós, os pais, os professores, ao observar, a gente observa algo que não foi passado e a criança já solta aquilo ali. Às vezes características positivas, salutares, virtuosas, às vezes características que merecem um retoque, que merecem uma reparação, uma correção. Então, o véu do esquecimento é uma bênção para todos nós. É necessário. É necessário. Cláudio, então a terapia de vidas passadas poderia trazer algum malefício nesse sentido? E também podemos enumerar quantas vezes nós vamos reencarnar? Muito bem, Marli. Na verdade, quando falávamos do esquecimento, que é importante e necessário, a gente observa que vão surgindo, vão tendo avanços nas terapêuticas e muitas vezes, no campo da psicologia, por exemplo, há um esforço muito grande para levar o benefício para o ser humano, para tratar o psiquismo do ser humano. Mas muitas vezes os problemas psíquicos, o psiquismo, vamos dizer assim, ele é um baú de informações de vidas passadas. Então, a gente abrir esse baú, penetrar muito, soltar tudo isso, pode não ser benéfico. Uhum. Agora, o nome diz terapias de vidas passadas. Isso é muito importante, porque primeiro vai provar para nós que existem vidas passadas. E isso não é um conceito espírita, isso é um conceito dos parapsicólogos, dos psicólogos. Isso não desenvolveu nas casas espíritas, na doutrina espírita, isso desenvolveu nos consultórios dos profissionais e vem provar esse processo da reencarnação, isso é importante. Mas não vamos nunca desrespeitar um avanço como esse. A TVP é um avanço. Agora, não vamos fazer da TVP uma panaceia, achar que agora vamos fazer processo de regressão com todo mundo e resolver os problemas. Então, em casos bem indicados, bem específicos, com profissionais bem preparados, ela poderá trazer um benefício, mas não quer dizer então que nós, os espíritas, nas casas espíritas, estamos divulgando a TVP, criando um departamento para trabalhar com a TVP. Uhum. Longe disso. Isso é um trabalho sério, seríssimo, específico, restrito e que não é recomendável de maneira geral. Quanto ao número de reencarnações? Ah, sim. Uma encarnação não vai ser o suficiente. 10 encarnações não será o suficiente. Então, um número necessário a um dia chegarmos àquele preceito de Jesus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, serão várias encarnações, inúmeras encarnações, encarnações nesse globo, nesse planeta Terra, encarnações em outros orbes, para que um dia chegaremos à perfeição. Cláudio, para reencarnarmos é necessário que se faça um plano. Ou seja, existe a preparação para que tenhamos condições de assumirmos novos compromissos aqui na Terra. Nesse sentido, podemos escolher como será a nossa vida, a roupagem corporal, a família, as situações pelas quais nós vamos passar? Muito bem. A doutrina espírita é clara nesse aspecto, tem nos auxiliado muito com as suas obras básicas.
a gente até recomenda aos ouvintes a buscar a casa espírita, buscar os estudos, os cursos que ocorrem nas casas espíritas, baseado na literatura, nos livros, são ótimos para que a gente possa estar entendendo esse processo em que tudo há um planejamento. Se nós aqui no mundo material vamos construir uma casa para a nossa morada, exige todo um planejamento, exige aí construtores, arquitetos, engenheiros. Imagina então para construir o corpo que vai ser a morada da alma ao longo de uma existência muitas vezes longa. Quanto planejamento não se faz? Então tudo é planejado. Aonde você será plantado, aonde você vai inserir o seu corpo, a sua beleza, as condições, as suas dificuldades, seus familiares, sua família. Então há um planejamento. E a pergunta é, eu que vou reencarnar, faço parte, percebo esse planejamento? Conheço esse planejamento? Normalmente eu estou a par do planejamento, mas existem casos em que o espírito reencarnante não está assim em condições, vamos dizer, para participar desse planejamento. Então há o planejamento e você, espírito reencarnante, às vezes não toma muito conhecimento dele, são casos de reencarnações muitas vezes compulsórias. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre reencarnação. Cláudio, alguns estudiosos, como William Crookes, cientista renomado do século XIX, estudou casos de materialização.
Existem outros cientistas que estudam casos de vida após a morte, sobre a existência do espírito e sobre a reencarnação? Sempre existiu, Marli. E agora, depois do advento do espiritismo, vamos assim dizer, agora, mais recentemente, nós encontramos vários cientistas buscando provar em laboratórios, vamos assim dizer, através de evidências científicas, do método científico, esses conceitos que Allan Kardec conseguiu trazer para nós há 150 anos atrás. Então, a gente podia destacar, por exemplo, no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães, de São Paulo, cumpriu um grande trabalho científico buscando, assim, casos de reencarnação e trazendo as comprovações desses casos. Existe o professor Banerjee, na Índia, que cumpre um papel importantíssimo, que são mais de 1.200 casos documentados de reencarnação, então dessa memória, vamos dizer assim, extracerebral, que é essa memória, que é esse relembrar da vida anterior e documentar essa vida anterior e as suas correlacionar com essa vida atual. Então, hoje os livros, a literatura científica está muito rica nesse campo. E nós estamos caminhando para em breve chegarmos à comprovação científica desse ser inteligente que move a matéria, que é o espírito, em laboratório. Nós iremos ver uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Mormente na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar.
Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Cláudio, existem evidências científicas acerca da reencarnação? Muito bem, Marli. A reencarnação não é mais uma questão de acreditar, de crença. Nunca foi. É uma lei natural. Mas agora, nos laboratórios, nós estamos vivendo um momento de buscar as evidências, de buscar a documentação, o método científico. Então, esses nomes, como o Dr. Banerjee, ou Banerjee, da Índia, o Dr. Hernani Guimarães, do Brasil, outros, eles têm, assim, métodos, programas para evidenciar, comprovar a reencarnação, as múltiplas existências. Então, existe uma lista de evidências, lista de procedimentos para identificar e comprovar, por exemplo, a existência. Às vezes, por exemplo, as chamadas marcas de nascença. A criança apresenta uma determinada cicatriz, marca no seu organismo. E aí ela tem uma lembrança, por exemplo. Quando ela tem uma lembrança, um sonho, uma recordação, que ela viveu em tal lugar e que aconteceu determinado episódio com ela veio a falecer, a desencarnar de determinada maneira. Aí começa-se então as investigações, a busca, o trabalho de pesquisa. Então volta naquela cidade, pesquisa e vai identificando. Então tem casos, por exemplo, que essa marca de nascença aqui, ela representa o final da existência lá. Uma pessoa que encerrou a sua existência vítima de uma punhalada no tórax. Agora ela renasce com essa marca no tórax e ela relembra, e essa pesquisa é feita e é feita essa identificação. Isso é um dos métodos, né? Existe a expressão déjà vu, a expressão onde a pessoa parece que já reconhece objetos, coisas que ele utilizou, que ele vivenciou em vidas anteriores. Eles são conhecidos. São conhecidos. Então, volta-se a fazer uma pesquisa, uma identificação. Então, isso vai mostrando, e tem vários outros mecanismos de trazer a evidência, vamos dizer assim, laboratorial, científica, comprovatória do fato, né, da reencarnação. Cláudio, a reencarnação, ela acontece exclusivamente aqui no nosso planeta Terra? Não. Há muitas moradas na casa de meu pai. Na grande verdade, quando a gente está ligado ao planeta Terra, muito preso ao corpo material, essa luta, às vezes a gente não atina que não existe só o planeta Terra. Existem vários órbes, vários globos, que são moradas de almas, de espíritos, e que estão lá reencarnados, vamos assim dizer. Então o processo caminha por aqui, o processo caminha de reencarnação em mundos superiores aos nossos, o processo caminha em mundos inferiores aos nossos, mas a grande verdade é que
não é uma exclusividade esse processo de múltiplas existências do nosso globo, do globo terrestre. Se nós precisamos de evoluir, nós temos várias encarnações nesse mundo. Se atingimos um patamar que esse mundo não oferece mais o que evoluir, nós vamos reencarnar em outro orbe. Mas se nós, Marli, reencarnando sempre nesse planeta Terra, por exemplo, no coletivo atingimos um determinado grau evolutivo, no coletivo, então o planeta muda de característica e nós continuamos evoluindo nesse mesmo orbe. Não precisamos de transferir para outros orbes. Mas a verdade é que a reencarnação, ela existe aqui no nosso planeta, como existe em outros globos, e não quer dizer que os corpos lá, físicos, são iguais a esse ou semelhantes a esse. São matérias diferentes, em alguns mais adensadas, em outros mais rarefeitas. São mundos preparados para receber espíritos de diversas categorias espirituais. Essa é a verdade. E podemos nos lembrar também do ensinamento de Jesus, né? De que ninguém pode alcançar o reino dos céus se não nascer de novo, né, Cláudio? Já é um ensinamento de Jesus importante que nós não podemos esquecer. É verdade. Então, essa tese da reencarnação, das múltiplas existências, ela nos conforta muito, nos esclarece muito, ela traz resposta para uma série de questionamentos nossos. Ela traz o entendimento de como anda a sociedade, de como estará a sociedade amanhã ou depois. Então, a reencarnação, ela vem, vamos dizer, usar uma expressão bem simples, ela vem matar a morte. A reencarnação, ela vem trazer para a gente uma evidência da justiça divina. Então eu faço uma série de atos nessa existência, eu desencarno, tenho um intervalo no mundo espiritual, eu volto a nascer, eu volto ao cenário, eu vou nascer de novo. E ao nascer de novo eu vou ter oportunidades evolutivas, oportunidades de reparações, oportunidade de reajustes, de reencontros. Então, a doutrina espírita, tendo esse princípio basilar, que é a reencarnação, a doutrina espírita nos auxilia muito esclarecendo, mostrando a justiça divina, o quanto Deus, nosso Pai Celestial, é bom, o quanto Deus é justo, porque tudo que é bom é justo. E você falou em justiça divina, nós nos lembramos também da passagem de Jesus, já cada um será dado segundo as suas obras, que é uma consequência e um ensinamento claro de que Deus realmente é soberanamente justo e bom. É a verdade. E quando a gente está tratando de doutrina espírita, quando a gente está tratando sobre Deus, sobre bondade, sobre justiça, a gente lembra daquele que verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. A gente lembra de Jesus quando traz a grande lição a Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Nós agradecemos a presença do Cláudio conosco hoje e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com, o Centro Espírita Conheça o Espiritismo. Que Deus nos abençoe.